Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Calil, nosso bate-papo, especialista em Direito Médico, presidente da Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB de Pinheiros. Bom, Dr. Ricardo Calil, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. O tema de hoje é como proceder em procedimentos disciplinares, né, nos conselhos, né, de classe. Então, eu também, né, fui do TED, Tribunal de Ética e Disciplina, do OAB, participei muito do nosso conselho de classe, mas hoje nós temos uma novidade, né? Nós não vamos falar sobre, né, os processos disciplinares dentro da OAB, mas sim no conselho de classe médico. É isso aí, doutor Roberto Calil? Exato. Vitor, boa tarde. Boa tarde, não, boa noite já. É um prazer enorme estar aqui com você. Aceitei seu convite e aceitarei tantos outros quantos outros tantos que forem feitos. Prazer enorme poder participar aí do seu círculo de amigos. Vamos lá. Pessoal, o doutor Roberto Calil, ele vai compartilhar não só o seu conhecimento sobre o assunto, mas também as estratégias e as táticas para uma defesa sólida e eficaz nos conselhos de medicina, né, nos conselhos médicos. Eu espero aí que vocês aproveitem essa oportunidade única, porque é única mesmo, de aprender com um especialista, né, nesta área. Então, Roberto, a primeira pergunta que se coloca aqui, né, o que vem a ser isso, porque nós temos também estudantes que acompanham o nosso canal e temos outras pessoas, né, de outras áreas também que acompanham o nosso canal, mas vamos colocar aí para que todos possam entender do que nós estamos falando. O que vem a ser um processo disciplinar? Bom, como toda profissão tem o seu órgão de classe que é regulado e toda profissão ela tem ali o seu código de ética e o seu código de processo ético. O processo ético, e grosso modo, em linhas gerais, ele se assemelha, ele é separado em duas etapas. Tem a parte, o período de sindicância e depois tem o período do processo ético em si. Ele equivale ao inquérito policial e a um processo penal, como se fosse. Então, a sindicância ela é equiparada ao inquérito, onde vai ter a apuração de provas, oitiva de testemunhas, eventualmente até uma prova pericial, juntada de documentos, realizado todo esse arcabouço fático e probatório, tem oitiva de testemunhas também, assim como o inquérito policial, a fase de sindicância de todos os conselhos de classe, ele não tem a questão do contraditório, né? É inquisitorial. Havendo elementos, indícios de possível infração ética, automaticamente ele vai para um parecer de um conselheiro, seja lá o órgão de classe que for, e esse parecer vai dar ensejo a um processo ético profissional. O processo ético, ele vai ter início com a denúncia. Vamos só fazer um Vamos. sumário aí do que você está falando. Então, o processo ético disciplinar, nós poderíamos falar assim, é um procedimento. Eu estou aqui concluindo o que você colocou, tá, doutor Calil? É, Então, esse processo ético disciplinar, ele seria aí um procedimento que é instaurado por entidades de classe, como, por exemplo, o Conselho Médico, tá? Ou seja, conselhos, né, profissionais, para apurar a conduta ética dos seus membros, correto isso? exatamente. Então, a sindicância, ela pode ser instaurada Aham. ex officio, Tá, pelo órgão de classe, tá, pode ser por uma denúncia da pretensa vítima, ok. ou até mesmo após uma sentença judicial de uma ação civil ou penal, mediante ofício, o juiz Sim, oficia. aí o juiz manda um ofício, né? Exatamente, é. São Tá. essas Então, possibilidades. o objetivo aí, pelo que eu estou vendo, então, do processo disciplinar é apurar os fatos e a conduta ética dos membros, né, que integram esses conselhos profissionais, de forma, né, penso eu, de assegurar a esses membros, né, o direito à ampla defesa, né, para, ao final, se for constatada alguma infração ética, né, possibilitar Exatamente. a aplicação das sanções, né, que pode ser aí
uma advertência, né, uma suspensão, ou até a exclusão do conselho. É isso mesmo? Exato. Aí está A aí. pena mais grave, a cassação, Aham, ela tem advertência reservada, tá. censura pública, suspensão por 30 dias e a medida extrema é a cassação. Uma figura que existe em todos é até a interdição cautelar. Ah, interessante. E aí? Isso, por exemplo, é um caso público notório, talvez todos tenham acompanhado aquela questão do Dr. Renato Calil, que é um ginecologista obstetra, Sim, em que houve uma denúncia por violência obstétrica. Ele inicialmente teve uma interdição cautelar, ela já caiu, só que assim, isso é uma medida extrema e muito drástica, porque eu entendo até como uma pena antecipada sem que se apure os fatos. E dada essa gravidade, até esse caso concreto, por exemplo, na esfera penal, nem ação, não virou ação penal. O inquérito foi arquivado por não havia indício de cometimento de crime. entendi. Então, imagina, o médico ele teve uma interdição cautelar, uma pena antecipada, que ele fica proibido de exercer qualquer ato na medicina. Não se for um cirurgião ou um ginecologista obstetra, não é só o parto em si, ele não pode atender no consultório, ele não pode estar no consultório. Atividade, por exemplo, que você está colocando, vamos supor que é o procedimento cautelar, né, antecipado. Então, obviamente, não só esse procedimento antecipado, mas todo o procedimento, né, disciplinar, ele então é conduzido com a observância, né, aos princípios constitucionais, não é isso? Sim, Tais como o princípio da exatamente. legalidade, da impessoalidade, da moralidade, Exatamente. né, do devido processo legal. E, obviamente, como o caso, nesse caso que você está citando, foi um caso de relevância nacional, quer Sim. dizer, teve que ter uma antecipação, né, suspender a atividade dele até que fosse apurado os fatos. É isso mesmo? Exatamente. E, mas de Assim, qualquer forma foi assegurado, né? E é assegurado não só a ele, mas a todos, ao investigado, né, o direito ao contraditório, à ampla defesa, é isso? exatamente. Isso foi. Eu sou muito reticente, assim, Aham. e de uma interdição numa situação assim, que é uma situação muito grave, porque você tolhe. Imagina o seguinte: a pessoa tem uma vida voltada à profissão, sem nenhuma mácula, e ninguém está isento de um dia cometer um deslize ou um erro, enfim, seja lá o que for. Então é um negócio muito drástico. Eu vejo com muita ressalva. E uma coisa É. que tem quando você diz a questão do contraditório, da ampla defesa, as garantias constitucionais, em todos os conselhos de classe, tá? Eu fiz um julgamento agora à tarde no Conselho Federal de Medicina Veterinária. E assim, eles têm uma enorme dificuldade em entender o rito processual, porque Era exatamente essa era a próxima pergunta que eu te fazer, né? Porque deve ter fases, né, esses procedimentos, né? tem Quais fases. são, quais são as principais fases desse procedimento ético-disciplinar? Vamos lá. Na fase Desde o início, né? A é, instalação, denúncia, como é que funciona isso? tem que ver o indício. Com o indício, vamos falar na fase da sindicância, que é um roteiro, ele é bem simples, Tá. possível identificar assim com a fala. Então tem a denúncia, eles intimam o médico a prestar esclarecimento no prazo de 10 dias. Né? Ah, então tem um prazo, 10 dias. Tem um prazo de 10 dias, é um prazo elástico, ele pode pedir uma dilação de prazo, até 3 vezes pode pedir dilação de prazo, eles dão, o médico apresenta uma manifestação escrita sobre os fatos, vai para na fase de sindicância, né? É um delegado, é um conselheiro, mas ele é um delegado regional. O nome é delegado que se dá. Delegado, Tá, exatamente. Ele é um conselheiro, mas tecnicamente, a nomenclatura correta, ele é um delegado tá. regional que ele quem vai instruir a sindicância. Se não houver, com a manifestação do médico, se não houver nenhuma prova, fato, aquilo que não é, ele pode pedir o arquivamento porque ele se convenceu de que não tem. Havendo qualquer tipo de indício,
admissibilidade do prosseguimento da sindicância, aí ele vai intimar para ouvir depois uma audiência oitiva do denunciante, de algumas testemunhas, é juntada de documentos, provas, prontuários, e é uma fase muito importante, até mesmo para quem se defende, de sempre ter ali o prontuário médico muito bem preenchido, porque muitas vezes a defesa do médico ela tem um flanco, uma questão processual, e ela tem uma questão técnica. Às vezes nós temos a questão processual, mas padece da falta de anotação em prontuário, tanto médico quanto Bom, prontuário mas então você hospitalar. está se referindo às provas, né? Sim, as Quer provas. dizer, então deixa eu fazer uma pergunta nesse momento que talvez seja oportuna, né? O delegado, ele entendendo que, naquele caso, há indícios, né, de uma infração ética, então ele intima o médico a apresentar a sua primeira defesa, Isso, o sim, seu esboço, né? é, Caso não haja esse indício, ele já determina o arquivamento do procedimento. Até aqui está tudo exato, bem, é isso mesmo. perfeito, é Tá. isso aí. Agora, nessa primeira fase, supondo que ele tem ali, né, ele já tem ali alguns indícios, né, de que houve uma infração ética, então ele quer um esclarecimento dos fatos para saber se aqueles indícios procedem ou não, tá certo? Nesse momento, então o médico, enfim, o profissional, ele tem que ter ali suas provas, ele tem que ter essa documentação guardada, é correto? Exatamente. Até a falta desta documentação Aham, acarreta uma infração ética também. correto. Um exemplo, outro dia eu tive um caso de infração ética, o médico tinha todos os documentos, só que as anotações eram todas ilegíveis. Ele virou um processo ético, ele foi condenado por estar ilegível tudo que ele tinha anotado em prontuário. Só ele entendia. Só ele entendia, exatamente. Agora, nessa fase, essa primeira fase, é evidentemente que nós somos advogados, né? Quer dizer, a gente tem uma outra visão. Mas nessa primeira fase, não é recomendado que o próprio profissional faça né, a sua defesa, não é isso? Porque se ele começar a fazer, logo no início, começar a apresentar isso de uma forma mais profissional, a possibilidade, né, dele ter do procedimento disciplinar ser instaurado, ser arquivado é muito maior, não é isso? Ou não? Sim, é. E Mas uma eles coisa, fazem, mas eles mesmos vão lá e fazem isso, essa defesa. muitas Uhum. vezes acontece isso. Porque aí o que que ele se atém? É, todo profissional em geral, exceto a nossa classe de advogado que se debruça mais sobre isso, mas vamos supor, um médico tem lá uma denúncia sobre um fato em si, seja lá o fato que for. Eles são muito sintéticos e não se atêm a outros detalhes, a detalhes de anotações em prontuário, conversar, por exemplo, numa cirurgia, tem o circulante de sala, essa é uma pessoa importantíssima, porque ele quem acompanha tudo, ele vê, ele auxilia o médico, auxilia o anestesista. Então, assim, ele é a pessoa mais importante, fora o médico que está ali operando em si, mas ele tem elementos para isso, porque eles preenchem depois o prontuário hospitalar, tudo que aconteceu. Olha, na cirurgia foi tranquilo, aconteceu E isso. essa pessoa pode servir de testemunha? Pode, a depender do fato, até deve. Tá. Até deve. Mas Até ele deve. pode apresentar essa documentação também? Ou ela é Não, sigilosa? não, essa documentação é sigilosa. Tá. Quem tem direito a solicitar essa documentação é o próprio paciente O correto? e ou o advogado ou o médico que ali se defender na fase de sindicância ou até mesmo processo, ele pode pedir para oficiar ao hospital para que o hospital traga todo o prontuário hospitalar e também oficie ao médico ou aos médicos que atenderam determinado paciente que traga o prontuário médico, aquele E que se fica alguém na. deles se recusar, tem algum procedimento que pode ser adotado?
eles podem caracterizar uma infração ética e, assim, e ser Por condenados parte até deles, né? Que ele não quer apresentar a isso. documentação. É Exatamente, isso. exatamente, exatamente. E Perfeito. eu tenho um caso até Uhum. bem interessante em que foi exatamente isso. Era uma cirurgia, foi lá, o médico ligou para os filhos do meu cliente, falou: não, olha, tá tudo bem, a cirurgia foi perfeita, tal. E ligaram, eles saíram do consultório, deu 10 minutos, ligaram do hospital, vocês podem vir aqui, porque teve uma intercorrência aqui, a gente precisa saber. Eu falei assim, mas como? Eu acabei de sair do consultório do médico, o médico falou que estava tudo ok, que a cirurgia, no jargão, né, cirurgia limpa, que não teve problema nenhum, foi tudo perfeito. E ele falou, não, não acabou a cirurgia, está aqui. Eles correram para o hospital e foram. As testemunhas, eu arrolei as testemunhas e pedi no prontuário as pessoas que estavam lá e principalmente o circulante de sala. Então, o circulante de sala é uma pessoa extremamente importante nessa cadeia de testemunhas e de provas para embasar a sua Correto. argumentação. Então vamos lá. Então começa assim. O procedimento ético disciplinar, ou procedimento ético, né? Ele começa normalmente com uma denúncia. Ou pode ocorrer denúncia anônima nesse caso ou não? Pode, pode, Pode. pode, Tá? pode, Então pode. começa com uma denúncia. A denúncia pode vir do paciente, penso eu, né? Pode vir aí do hospital também, ou da clínica onde ele estiver, é isso? Sim, Tá exato. certo? Pode ser também uma denúncia feita por um juiz, ele pede para instaurar o procedimento lá também, ou não? Exato, Ele exatamente. pode pedir, né? Olha, tá Pode aqui, pedir para eu apurar. tenho aqui um processo crime e estou te oficiando para que você instaure o Você procedimento apure se disciplinar. tem alguma infração ética. Mas também Exatamente. ele pode pedir, olha, veja aí o que vocês querem fazer. O juiz apresenta para o conselho os documentos que ele Sim, tem, é isso? sim, sim, E aí sim. o conselho vai tomar a atitude que for necessária, se ele vai Exato, abrir ou não o procedimento, correto? exatamente. Tá. Isso mesmo. Então nós temos aí as seguintes fases que é que se eu estou entendendo. Então a fase desse procedimento preliminar, depois, né, tem a fase da instauração, que se houver então indícios, há a instauração, não é isso? Aí Exato. depois tem a fase da instrução, penso eu. É Instrução, isso que você isso. acabou de colocar aí, mais ou menos, né? Exatamente, Tá? exatamente. Nessa fase de instrução, então é feita toda a instrução do procedimento e também a defesa, correto? Isso, exatamente. E aí o que Correto. que acontece? O conselho se reúne, faz uma espécie de uma audiência, você pode estar É, presente com. eles, o conselho Hum, feita a colheita da prova documental, eles designam, pode ter, a depender do caso, vamos supor, eles têm uma câmara técnica. tá, A câmara técnica é uma reunião de médicos de determinadas especialidades. Então, tem de ginecologia, tem de endócrino, tem de psiquiatria, tem de neurologia, urologia, são várias, cada especialidade na medicina eles fazem uma reunião numa câmara técnica. Então, se o problema que está sendo apurado é de uma questão de cardiologia, então reúne a câmara técnica, que isso você pode fazer quesitos, mas você não participa deste procedimento. Por quê? Porque isso é uma reunião interna deles, onde eles apuram, onde eles vão discutir o caso. Eles discutem o caso. Você pode pedir na fase de sindicância, inclusive para que haja, além dessa reunião na Câmara Técnica, para que haja uma perícia. Nesta perícia, você nomeando um assistente técnico, né, pode participar. quer dizer, o investigado, entre aspas, tá? Ele pode pedir a nomeação de um perito para acompanhar Pode. a defesa dele. Isso, ele pode. Pode. Mas na perícia, na Câmara Técnica, não. Não. Mas aí a Câmara Técnica provavelmente vai proferir aí um despacho fundamentado, não é isso? Tá? Vai, eles vão avaliar, vão fazer uma análise do caso e Correto? vão dizer se dentro daquilo que existe no processo, das argumentações que foram trazidas, tanto pelas partes, quanto até mesmo pelo delegado em algum despacho, eles vão chegar a uma conclusão, por exemplo, no caso de prótese, um exemplo grosso modo, olha, só existe essa prótese que seja
que pode atender o paciente. Não, existe a prótese A, a prótese B e prótese C. A prótese A ela é mais cara, mas ela tem uma melhor qualidade. A prótese B atende, a prótese C também atende, mas ela é de menor qualidade, mas vai funcionar para aquilo que precisa. Assim, bem en passant, um negócio em linhas gerais, chega a esse ponto. Tá, mas esse conselho, ele vai chegar no momento que ele vai dar um despacho fundamentado aí, dizendo o seguinte, olha, nesse caso aqui, é, abra, prossiga-se, ou ele vai dar já uma decisão direta, tá? Não, saiu, vamos Aham, supor, havendo necessidade da Câmara Técnica, tá, vai sair um laudo, eu posso contestar esse laudo. ok. Após isso, oitiva de testemunhas, aí segue o rito processual. Primeiro de quem acusa, depois de quem defende. O último ato Você, na qualidade, por exemplo, você ou alguém, na qualidade de advogado do investigado, pode inquirir a testemunha? Ou não? pode, pode, Pode fazer a inquirição da pode, pode, testemunha. pode. Muito interessante. Pode, eles marcam, designam uma audiência, né? E Tá, pode pode ser feito. fazer, pode. Tá, e depois disso, Eles não gostam, mas pode. mas é uma garantia constitucional, né? Exato, exato. Tá certo? Então, é interessante. E aí, no final disso tudo, sai uma decisão aí, não é É, isso? aí vai ter a oitiva do denunciante, né? Ou da pretensa vítima. O último ato, como se fosse um interrogatório na fase de processo, é o interrogatório, a oitiva do denunciado. Abre-se depois o prazo de memoriais, 15 dias, e aí vai para este delegado avaliar. Então, esse delegado, aí como é que funciona? Se ele vir que tem indícios de infração ética e materialidade, torna-se um processo ético profissional. Aí ele encaminha, é redistribuído esse processo ao setor de processos, não mais no setor de sindicâncias, e aí vai virar uma denúncia. Se ele vir que não tem indício algum de infração ética, pode ter a materialidade, mas não tem a infração ética configurada, ele determina o arquivamento. Desta decisão do arquivamento, a parte que se sentiu prejudicada pode recorrer também. E aí vai para o Conselho Federal. Correto. Agora, uma outra pergunta que eu acho que seria pertinente nesse momento é o seguinte: então, saiu uma decisão lá no Conselho, vamos supor que a decisão seja pela cassação aí, expulsão do indivíduo aí do Conselho, ele não pode mais exercer a medicina, hipoteticamente, tá? Obviamente que ali, durante esse procedimento disciplinar, que é um processo, são atos sequenciais, né, com apuração de denúncia, testemunha, enfim, tudo mais, tá? Essa documentação, se ele precisar para utilizar como prova emprestada, né, num processo penal ou até num processo civil, é permitido essa utilização ou aquele procedimento disciplinar corre em segredo de justiça lá dentro do conselho. Olha, não pode, porque isso aqui são dados sigilosos, você não pode abrir. Como é que funciona essa Não parte? pode, não pode, corre sob sigilo. Então, para você usar como prova emprestada, você precisaria fazer um pedido ao juízo, seja o civil ou o criminal, e para que ele oficie ao CRM solicitando as cópias. E aí, judicialmente, eles entregam. Então, nesse caso, o processo, vamos supor, penal, para quem ele vai pedir esse ofício, vai ter que decretar o sigilo também lá naquele processo penal. Vai É isso. decretar. Vai Ou o decretar. civil, né? Vai decretar aquele sigilo Decreta o lá, sigilo. porque quando a prova vier para esse processo, está tudo sigiloso ali, tá, fica tudo tranquilo. É isso mesmo? Decreta o sigilo. Atuei num caso em que eu juntei, eu juntei só uma decisão em que houve, a advogada da parte contrária, ela impugnou o documento que eu juntei, e o juiz civil disse que ele entendia que não havia infração alguma, por quê? Porque era um elemento de defesa, então ele não poderia
Meu cliente não poderia ter cerceado uma prova que o inocentava de uma conduta ética e serviria de embasamento para uma ação civil. Ela foi ao CRM, fez uma manifestação, e o CRM, assim, eu obviamente não iria, não cometo infração ética perante ao CRM, mas ela fez a manifestação e o CRM entendeu que não tinha motivo para pedir a retirada daquele documento, haja vista a se tratar de eu não estava expondo fatos, ou, por exemplo, fotos, detalhes, e sim o resultado de um julgamento que houve. Pô, é Mas interessante. é prudente pedir sempre ao juízo civil ou criminal para que faça essa solicitação por ofício. Existe algum prazo para a conclusão desse procedimento disciplinar ou ele vai, né, se esticando, obviamente, no espaço e no tempo, de acordo com o seu andamento? Olha, aqui vamos fazer essa prova, eu não consigo fazer a prova, demora para fazer a prova, ou existe um prazo determinado? Olha, tem aí o prazo de 120 dias, 60 dias, enfim, existe algum Existe tipo? eles fixam no próprio código de ética e no código de processo ético, eles estipulam um prazo de 5 anos para a conclusão do processo ou da sindicância. O processo ético, eu falo mais agora, neste momento específico, eu falo do Código de Ética Médica e do Código de Processo. Ele é instituído por uma resolução. Existe uma lei federal que regula processos disciplinares e que ele estipula o prazo de 5 anos de quando a parte ou denunciado ou réu, enfim, seja lá como queira designar, apresenta sua defesa. Então tem 5 anos. A jurisprudência já do STJ derrubou isso e fez com que faça valer a resolução do CRM. Então, são 5 anos da data da defesa. Então, por exemplo, se eu protocolei uma defesa no dia, hoje é de 2023, 29 de agosto de 2018. Então, o CRM, ou o Conselho de Classe, ele tem o prazo de 5 anos para dar pelo menos uma sentença. Ele tem esse prazo. Se ele não der a sentença desse prazo, o que acontece? É arquivado o processo? Ele não é arquivado, ele é prescrito, ele não pode mais Ah, prosseguir. tá. Então entrou, aí abrange a prescrição. Então, por É, falar em prescrição, existe a prescrição, por exemplo, no caso do conselho ter que fazer uma manifestação, não faz em determinado prazo, prescreve ali o direito dele, ou a pretensão, obviamente, tá? Ou a pretensão, ocorre também a prescrição em relação ao investigado. Também tem isso? tem tanto ao investigado quanto ao conselho. Ele tem o prazo ali de 5 anos Tá. para punir. E, por exemplo, recorreu, teve o processo, recorreu, foi ao CRM, aí depois ele tem aquela prescrição que a gente chama É a intercorrente prescrição intercorrente. para executar a pena. Depois, a executória, né? A intercorrente, essa são 5 anos para punir. E há casos de devolução de prazo? Existe? Devolução de prazo? Existe. Existe algum, por Existe. exemplo, existe lá algum processo, olha, aqui, né, vamos devolver o prazo porque existe essa facilidade ou não existe? Assim, os processos Obviamente que em casos administrativos, especiais, né, não vai se devolver o prazo não é qualquer um, aham. exatamente. O processo administrativo, ele tem, muito embora ele tenha um rigor formal, ele tem um rigor procedimental, mas ele é um pouco mais elástico nessa questão do prazo. Ele não é um prazo preclusivo. Por exemplo, se você não apresentou a defesa em 30 dias, que é o prazo quando vira um processo ético, olha, você não precluiu, acabou. Eles intimam você duas, na terceira vez, aí cessa, aí eles nomeiam um defensor dativo Entendi. para fazer Perfeito, essa. perfeito. Uma Agora, coisa, pois não, pode falar. uma coisa que é muito Sim, importante, sim, Vitor, sim. é assim, o processo ético,
quando o advogado, primeiro que é um nicho de mercado muito bom, e o processo ético, quando se atua, o advogado, ele tem, tem que fazer essa defesa nessas duas. Então, essa seria a minha próxima pergunta, tá? Então, qual seria, né, ou qual será, né, o papel do advogado de defesa aí do investigado durante esse processo ético disciplinar? Exatamente qual é o papel do advogado, qual a importância desse papel e por que é importante porque são importantes as defesas, né? Porque muita gente não conhece isso. Aí, de repente, ele vai lá e ele mesmo faz a defesa dele. É, sei lá, qualquer que seja o motivo, é importante que o advogado esteja presente, penso eu, né? Então, qual é o Não, papel do advogado, né, de defesa durante esse processo ético-disciplinar? é fundamental a participação do advogado, por quê? Quando o médico ele faz a autodefesa, ele vai se ater apenas e tão somente a questões técnicas. Olha, eles de soro, e a literatura falava que podia até dar 5, mas o paciente estava morto, dei 3. Ele se atém apenas a essas situações. O advogado, ele vai o quê? Primeira coisa, como qualquer processo quando se vê, se tem alguma nulidade, se tem prescrição, se houve alguma alteração, por quê? Com base nisso, ao se fazer uma defesa dessa, o advogado ele tem que se preocupar sempre em ter elementos depois de julgado no Conselho Federal de Medicina, se for necessário até judicializar. E quando você judicializa, quando você vai trazer numa esfera civil, você não pode falar, olha, a pena que o seu Conselho Regional deu não foi boa, ele é bonzinho. Não, ele não pode entrar nesse mérito. Ele vai entrar o quê? Em aspecto processual, prescrição, continuidade delitiva, se tem uma inversão tumultuária do processo, se tem um bis in idem, aspectos sempre processuais. Eu posso trazer aqui um relato de caso em que um plano de saúde ele fez 5 denúncias contra um cliente O e cliente, só um minutinho, o cliente que se refere é o é o profissional, é o médico. Tá, médico, é. tá. Um plano de saúde fez 5 denúncias contra um cliente sobre os mesmos fatos. A diferença de uma denúncia para outra, os fatos deram de 20 a 30 dias. Ele tinha um outro advogado, o advogado teve uma outra linha de defesa. Eu assumi o caso, ele estava com 5 cassações pelo Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo. Quando eu analisei, eu falei assim, olha, tecnicamente, eu não vou falar se o que você fez é bom ou não, lógico, eu vou entrar nisso, mas a sua defesa, a minha atuação vai ser no aspecto processual. Então, bis in idem, continuidade delitiva e para avaliar se com isso eles foram demais, eles dosaram, eles pesaram demais a mão e aplicaram uma cassação para ele, sendo que são os mesmos fatos, as mesmas partes, num período de espaço dentro que é reconhecido tanto na lei quanto na É uma jurisprudência. litispendência, então. Aí. É, exatamente, uma litispendência. Então, o Conselho Federal reconheceu a continuidade, mas manteve a cassação. Com isso, eu tive oportunidade de judicializar esse processo e, em primeira instância, o juiz acatou a minha tese. Eu alegava prescrição. Eu fui com diversas matérias processuais para eu poder discutir isso, chegar, se o caso for, até o STF. Então, a minha defesa, minhas peças, sempre com aspectos processuais. E o juiz entendeu o quê? Que houve continuidade delitiva e que a pena é errada. Então, voltou, determinou a remessa ao Conselho Federal
para que o Conselho Federal, diante desta decisão judicial, aplicasse a pena mais branda. Por quê? Porque ele não tinha nenhum processo, nenhuma condenação, um médico com 40 anos de exercício profissional, sem nenhuma mácula. E aí foi lá, agora estou aguardando a decisão do Conselho Federal para verificar qual penalidade que eles vão dar. Quando você fala judicializar o procedimento, é porque você vai levar esse procedimento para a análise do Poder Judiciário. Mas aí Exatamente. vem uma questão interessante, tá? Você teria que esgotar primeiro essa via, né, Sempre, a via do procedimento sempre, disciplinar, sempre. Se para você depois utilizar do Poder Judiciário, é isso? Exatamente. Você tem que esgotar Aham. a esfera administrativa para poder judicializar. Muita gente fala: não, olha, você pode impetrar um mandado de segurança, balela. A própria lei do mandado de segurança fala que enquanto você não esgotar a via processual que se discute, você não pode trazer um mandado de segurança para uma questão administrativa. Então aí, Isso aí, pessoal, fiquem atentos aí nessa colocação aí que o Dr. Calil está fazendo, porque às vezes o pessoal quer comer aí, ó, né, andar mais rápido, né? Ah, vamos fazer dos dois lá. Não, não pode. Primeiro você tem que esgotar lá a via administrativa, né? Que é, entre aspas, seria o conselho, né? E após esgotado esse ponto, aí sim judicializa o problema sempre ali. aparece um milagreiro falando: não, impetra o mandado de segurança. Esse foi um caso que um cliente, ele, assim, conhecia muitas pessoas, não, tem que fazer isso, faz isso, assim, não faz, está errado. E é difícil você lutar um contra um exército. E quando ele descobre que você está certo, puxa, olha que bom, você me falou. E, assim, É. e também tem a O dúvida. problema é que nós temos uma cultura, né? Infelizmente, aquela cultura de eu vou fazer sozinho porque eu não quero gastar dinheiro com advogado, tá certo? Então, eu não estou aqui criticando, cada um faça do jeito que quiser. Mas o problema é que quando se faz dessa forma, aquilo que poderia ser benéfico para você, você acaba perdendo, né? Exato, Entendeu? Então, você poderia eliminar talvez o problema, o procedimento aí, ético-disciplinar, já ali no primeiro momento, né, quando você é chamado a esclarecer aqueles pontos antes da instauração, do exato. procedimento. É isso? Isso, exatamente. Penso, né, que seria isso daí, né? Sem dúvida. Tem algumas particularidades no Código de Ética que, com o recente código agora do ano passado, eles admitiram o TAC, que é o termo de ajuste Já, de é o conduta. termo de ajustamento de conduta. Isso, ajustamento de conduta, correto. Então, assim, é aquela situação, como tem no Ministério Público, eles fizeram isso porque, às vezes, por exemplo, o TAC ele só não é admitido quando tem um evento morte ou reste alguma sequela que a pessoa fique impossibilitada de qualquer ato. Numa outra situação, hoje, ele pode chegar lá, por exemplo, propaganda. Isso tem muito. Hoje, uma das maiores queixas que tem no É segmento propaganda. propaganda e procedimento, seja estético, cirúrgico, esses que visam sempre a questão do embelezamento, né? Então, eles admitem o termo de ajustamento de conduta, eles propõem algumas situações. Se o médico ele aceitar, ele vai, ele aceita, tem umas regras, ele vai ter que se adequar aos fatos, ao que está sendo proposto, e por um período ele não pode utilizar isso novamente. Aí, passou esse período, se houver alguma situação, ele pode utilizar também. Isso tem sido muito utilizado e isso acaba desafogando até o andamento dos processos, assim, Quantos porque taques podem ser efetuados? Existe algum limite? ele não tem limite, a lei não fala em limite, né? E o que eles dizem é que você tem um determinado período que você não pode se valer dele, e se no período ainda de vigência dele você infringir, automaticamente ele é revogado e vira, se você fez esse TAC em fase de sindicância, automaticamente vira um processo ético. Há alguma multa prevista no TAC? Dependendo do caso, pode até estipular multa. Eu fiz um só com o cliente,
não foi estipular a multa, ele ficou impedido de. Ele podia usar as redes sociais, mas não para trazer coisas, procedimentos que ele fazia na clínica. Porque no nosso procedimento disciplinar, na OAB, né, tem o pagamento de multa também, né, além da. É, Então, tem um pagamento até de uma anuidade, aquele negócio todo, né? é, Aí no caso do Conselho Médico, não. não, não tem, não Tá. tem. Uma outra pergunta que talvez aí o pessoal O fique. Vitor, Oi, só uma coisa que oi, é pode, sui pode generis, uma falar. coisa que é sui generis Sim. e que tem também, por exemplo, existem médicos que ao longo do período eles podem ter algum problema neurológico, transformar em bipolar, sei lá, seja lá do que for. Então, existe um procedimento específico e especial em que esse médico ele vai ser avaliado se ele tem condições de continuar a trabalhar, não tem condições de continuar a trabalhar, isso é por um período. A penalidade máxima que existe nisso não é uma cassação, e sim é uma aposentadoria compulsória, em que aí eles encaminham isso depois ao INSS, se ele tem alguma contribuição, e faz. Isso é uma coisa também que existe. Também existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Isso, e olha, são muitos, viu? Não são poucos, não. Os casos que mais tem médicos nessa situação, infelizmente, são anestesistas. Ah, é? Não sabia disso. Eles são, como eles têm um contato fácil com, não psicotrópico, mas morfina, Tá, entendi. opioide, Eles então acabam sendo mais vulneráveis. acabam vulneráveis a Né? isso e tem muito, viu? Tem, E né? é triste, eu já vi e é muito triste. Bom, eu não sabia disso, Médicos, importante. médicos jovens até, inclusive médicos jovens, não assim, velhos, jovens, bastante jovens. Bom, vamos lá. Então, quais são aí, na sua visão, tá? As principais irregularidades que podem ocorrer dentro desse processo ético por conta do conselho, tá? Ou externamente, que podem invalidar o próprio procedimento. Existe alguma falha? Pode ser. Existe. É uma técnica de defesa, por isso que eu estou lhe É, perguntando, né? exato. Quais seriam? Nulidade processual, Uhum. falta de observação ao rito, cerceamento de defesa. E isso é uma coisa que, quando se argue, tanto em peça quanto em sustentação oral, no dia do julgamento, dá um bug, porque eles não entendem, eles não conseguem compreender as situações É processuais. porque não são advogados, né? E eles, Né? aí eles, no dia do julgamento, eles podem se auxiliar e socorrer do departamento jurídico. E o departamento jurídico, eu já presenciei e vi assim, um caso que era flagrante, a nulidade processual. O advogado disse que era nulidade, mas eles entenderam que não, eu não vou acatar o parecer do jurídico. Então, Nós entendemos. nesse caso, Calil, se ocorrer essa irregularidade, tem que aguardar o procedimento e finalizar Tem, para depois se recorrer ao Poder Judiciário? tem, Não tem tem. como pedir uma intervenção ali, não? Não, tem que pedir, tem que aguardar. Tem que ficar registrado dentro dos autos ali, então. Isso. E aí, por exemplo, no pedido civil, é até quando você judicializar uma situação dessa, até para que seja riscado, seja retirado do prontuário interno do profissional que houve aquele processo, porque eventualmente reconhecido. Agora, a advertência é reservada ou ela consta do registro do médico? Ela é reservada, mas para fins de antecedentes vai constar. Por Vai exemplo, constar. se você pedir uma ficha de antecedentes, vai falar que no ano tal, no processo X, o médico passou por um processo E e foi. qualquer cidadão pode pedir essa. Não, Não? não. Tá. Só o próprio médico. Só o próprio médico. Ou judicialmente. Tá ok. Outra coisa, vamos supor.
que se instaurou aí, né, um procedimento disciplinar contra um determinado médico, veterinário, dentista, enfim, tá? E no final, depois de 2, 3 anos, né, correndo o negócio, né, tá certo? Descobre que não tinha nada a ver com ele, e isso, né, foi fruto de uma denúncia, né? Cabe aqui a indenização, pode-se usar essas provas lá ou não? Pode. Cabe um A processo. denunciação caluniosa cabe? Porque É uma indenização a civil. responsabilidade civil, tudo bem, né? Civil, sim. É, A denunciação caluniosa, aí a gente cai naquela questão de prescrição penal tá. dos fatos, né? E Uhum. aí a gente fica essa zona limítrofe aí, se tem ou se não tem. Eu Correto. nunca, às vezes que eu tive, por exemplo, o caso de hoje, que foi um julgamento no Conselho Federal de Medicina Veterinária, o cliente, quando me contratou, ele queria, porque ele queria que, se ele fosse absolvido, entrasse com uma ação. Eu falei assim: eu não faço, não vou fazer, porque assim, a jurisprudência, tem jurisprudência para os dois lados, mas assim, você não pode impedir alguém de investigar uma possível infração ética. Correto. Aí cai muito assim, é uma zona muito limítrofe. Se for um Quer dizer, é uma negócio zona cinzenta, não é isso? cinzenta Cabe de aí uma série de discussões que pode até talvez tem, não levar a tem, nada, né? tem. Assim, se for um negócio teratológico, absurdo, e putz, o cara tá louco, tá falando que foi o médico A, foi um médico homem, mas quem atendeu, tem todo o procedimento, foi uma mulher. Um E exemplo, já tá? ocorreu alguma hipótese, essa hipótese, por exemplo, nos seus casos aí, né, de ter alguma decisão imotivada contra um médico? Não, nunca Todas vi, elas, né, foram nunca vi. sempre motivadas. Sempre motivadas. Tá. Nunca vi. E motivada não. Uma coisa que eu faço, isso é meu, todo médico, todo conselheiro, o instrutor ou delegado, eu sempre pesquiso quem ele é. Eu tive um caso que uma cliente ela teve uma denúncia do plano de saúde dizendo que ela estava pedindo muitos exames. Fez a defesa lá, trouxe, e era um paciente que acompanhava, eles moravam na China e vinham para o Brasil, era um casal, eles moravam na China, vinham para o Brasil, então ele fazia o check-up no Brasil e ele tinha câncer. Então, quando ele descobriu o câncer, ele vinha de 6 em 6 meses e fazia um acompanhamento lá. E, desculpa, ele fez o plano de saúde fez essa denúncia, eu fiz a defesa, e arquivou, e assim, no final, ele diz o seguinte: arquivou, não tem prova, mas eu vou pedir para que seja instaurado um novo procedimento na Codami em razão das mídias sociais da médica. E a médica, assim, ela faz, não tem nada, não tem promoção, não tem nada. Olha, ela explica, o diabetes tipo 1, erisipela, acontece isso, enfim. Com base nisso, eu falei: bom, eu quero saber quem é esse médico. Eu sempre faço. Quem era o delegado que arquivou e determinou a instauração de uma nova sindicância? Ele era um médico que fazia a glosagem deste plano de saúde. E aí eu arguí isso em preliminar na defesa da sindicância, e agora eu estou aguardando saber se vai ser arquivada ou não. Interessante. Por suspeição. Suspeição, né? Por Suspeição, suspeição. suspeição. É um Mas aspecto é um processual. aspecto social, mas quem vai verificar isso vai ser o próprio conselho, O né? próprio Você conselho. argumenta dentro do procedimento e o conselho tem que analisar isso, Normal, exatamente. tá certo? Uma coisa importante também, Vitor, até É, não falei, a sindicância, ok, mas o processo, ele não pode, olha, acabou. O processo, ele tem que julgar, ele tem que determinar o julgamento, e deste julgamento, olha, você foi condenado ou absolvido. Tem que passar até o julgamento. Ele não arquiva no meio. correto. Vamos lá, tem uma questão que talvez, né, ela seja uma questão aí bem polêmica, a polêmica não diz respeito exatamente a algum procedimento judicial ou do advogado, nada disso. Pode gerar dúvidas, aliás, tá?
Vamos supor que hoje nós temos denúncia aí, né, de pessoas que não têm qualquer curso de medicina, qualquer curso técnico, né, e fazem esses procedimentos, né, de encher, como é que chama isso? É de colocar Enxerto, botox, ó, não sei o quê, e aí acaba resulta em morte, né? Aconteceu agora no Rio de Janeiro, isso aí. Pô, mas a pessoa não está ligada de qualquer forma, né? Lá no Conselho Médico. Como é que faz isso? Isso tem que ser encaminhado por uma denúncia penal, tá? Exercício legal da profissão, ou o exatamente. Conselho Médico ele vai tentar atuar de alguma coisa, ou ele simplesmente não pode atuar porque não faz parte dos seus quadros, O que assim, o conselho não tem a discricionariedade de punir alguém que não que seja não médico. seja do seu conselho. Exatamente. Então, isso ele não tem. Ele pode atuar, como se fosse um amicus curiae, olha, não Então, pode fiscalizar. agora você entendeu a pergunta. Vamos lá. Explica essa situação do amicus curiae. Por exemplo, o amicus curiae, numa situação assim, o que ocorre? Ele, talvez, a entidade ou o órgão, ele não tenha a legitimidade para processar alguém. Por exemplo, nesse caso que um exemplo, uma esteticista que faz um procedimento, gera um problema, mas é um procedimento que é relativo à atuação médica, que seja um ato médico. Então, o conselho ele pode atuar assim, olha, eu estou aqui como conselho defendendo a classe. Correto. Ele tem esta legitimidade, mas não para processar aquela pessoa, porque não é. Se o conselho perceber que há pessoas que estão exercendo ilegalmente a profissão, ele pode fazer a denúncia ao Ministério Público, Pode, pode pode, fazer, olha, pode, pode, tem, pode. porque Ex officio, ex ex officio. officio, né? Porque na OAB se faz isso, né? Olha, tem Faz, exercício legal da profissão, né? Já faz a denúncia para o Ministério faz, Público e tudo mais. faz. Eles têm departamentos específicos para isso, de fiscalização, e tem um departamento específico que chama-se CODAMI, que é Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, onde eles, além disso, eles é um setor que tem, onde eles ficam com, tem várias pessoas, hoje em dia com esses programas que tem na TV, então é médico que vai dar entrevista, fala, e não deixa, às vezes, soa até como uma autopromoção. E com isso eles veem, se eles virem que tem alguma coisa, indício de infração ética, imediatamente essa CODAMI, ex officio, pede para instaurar uma sindicância, intimar o médico, aí vem todo aquele processo aí da fase de sindicância, e se tiver materialidade, indício de infração ética, depois vira um processo ético profissional. Doutor Calil, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Então, diga aí, né, para o pessoal, né, a importância, né, faça um resumo, a importância do advogado na atuação dessas defesas, né, éticas disciplinares, tá? Por que, né, essa importância? Aqui não estamos querendo fazer, olha, o advogado é importante, a gente quer pegar esse mercado. Não, não é Não, nada disso, entendeu? Mas exatamente porque a Constituição, né, federal prevê, né, a ampla defesa, né? E a ampla defesa precisa de alguém que conheça como fazer isso. Então, a palavra é sua para a gente poder encerrar aqui a legal. atividade. Bom, agradecer novamente ao convite, e estou à disposição sempre. Primeiro que é um nicho de mercado muito bom, é muito bom. Ele não por exemplo, como cível, tem agravo, tem embargo, tem não. É um procedimento mais enxuto e gostoso de se trabalhar. Um nível bom, tanto de clientes, de contatos. Essa é uma parte que é importante, inegável, não dizer isso. E a importância do advogado, como o Vitor falou, não é só de atuar, mas é de, tecnicamente, como nós detemos esse conhecimento do devido processo legal, das garantias constitucionais, até das prerrogativas que eles mesmos têm e não a fazem. Eles às vezes nem sabem que eles têm essa prerrogativa. E a gente, como advogado, os orienta nesse sentido. Não, não, mas isso é seu direito.
Está previsto no seu próprio código de ética você fazer. Então, a atuação do advogado ela é muito importante, porque o médico, o médico, o veterinário, o dentista, o psicólogo, a enfermeira, eles não se atêm a esses outros aspectos que nós nos atentamos. A questão principalmente processual. E muitas vezes você reverte uma condenação ética quando você judicializa. Mas para você judicializar, você precisa o quê? Você precisa instrumentalizar o processo com essas situações. Perfeito. Daí a extrema importância para isso. Perfeito. Doutor Calil, foi um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Teremos outras oportunidades. Muita gente aí assiste, estudantes, assim. Eu acho que ficou interessante esse bate-papo, até foi bem oportuno, né, diante das situações que hoje estão ocorrendo aí no mundo, tá? Então, muito obrigado, né? Sucesso lá com o presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde lá da OAB de Pinheiros e sucesso aí, né, na sua carreira. E foi um prazer tê-lo aqui e acho que foi muito proveitoso o seu bate-papo. Eu agradeço e coloco à disposição de todos os seus telespectadores, de você e da Sandra também, para que o escritório está de portas abertas para a gente trocar ideia, conversar, seja lá o que for. Então, Ricardo, um abraço, até a Um próxima. abraço, Vitor. Tudo de bom. Para você Obrigado. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.